Pedro Camilo, ele é palestrante espírita há 16 anos, também escritor, já fez muitos seminários, também é mestre em Direito Público e professor universitário. Ele está agora passando um período em Portugal, mas ele é natural de Salvador, da Bahia. Então, que Jesus o abençoe, que ele possa nos trazer um estudo maravilhoso, que nós, de nossa parte, possamos interiorizar isso e usar isso a cada momento de nossa vida. Então, sejamos todos muito bem-vindos, que Jesus possa abençoar a todos. Ana Lu, por favor, você faz a nossa leitura. Uma coisa muito importante que eu esqueci, feliz Dia das Mães, para todas as mães, sintam-se abraçadas, beijadas, com muito amor e com muito carinho do nosso amor e luz. Por favor, Ana Lu. Bom dia, amigos. Feliz Dia das Mães. Eu gostaria de ler esse poema lindo de Memei por Francisco Cândido Xavier. Lembro-me de ti, quando acordei para recordar. Debruçada ao meu berço, cantavas baixinho e derramavas no meu rosto pequeninas gotas de luz, que mais tarde vinha a saber serem lágrimas. Aconchegaste ao meu colo, como se transportasses a brando ninho, e desde então nunca mais me deixaste. Quando os outros iam à festa, velavas comigo, ensinando-me a pronunciar o bendito nome de Deus. Noutras ocasiões, trabalhavas de agulha aos dedos, contando histórias de bondade e alegria, para que eu dormisse sonhando. Se eu fugia, quebrando o pente, ou se voltava da escola, com a roupa em frangalhos, enquanto muita gente falava em castigo, afogava minhas mãos entre as tuas, ou beijava-as, os meus cabelos em desalinho. Depois cresci, vendo-te ao meu lado, a feição de um anjo entre quatro paredes. Cresci para o mundo, mas nunca deixei de ser, em teus braços, a criança pela qual entregaste a vida. E até agora, dia a dia, esperas paciente e doce o momento em que me volto para os teus olhos, sorrindo para mim e abençoando-me sempre, ainda mesmo quando os meus problemas te retalhem o peito por lâminas de aflição. Hoje, ouvi a música das milhões de vozes que te engrandecem. Quis apanhar as constelações do céu e misturá-las ao perfume das flores que desabrocham no chão, para tecer-te uma coroa de reconhecimento e carinho. Mas como não pudesse, venho trazer-te as pétalas de amor que colhi minha alma. Recebe-as, mãezinha. Não são pérolas nem brilhantes da terra, são as lágrimas de ternura que Deus me deu para que te oferte o meu próprio coração, transformado num poema de estrelas. Neste momento, vamos elevar o nosso pensamento. Obrigada, Pai, Deus de amor, pela nossa existência. E obrigada por nos ter enviado um mestre e companheiro de todas as horas, nosso irmão Jesus Cristo, que nos mostra o caminho a seguir. Hoje, Pai, queremos fazer um agradecimento especial a todas as mães, que as nossas mãezinhas possam receber as nossas vibrações de amor e de gratidão, aquecendo o coraçãozinho delas, levando-lhes alegria e paz. Muito obrigada, Senhor, por mais uma manhã de estudo, de aprendizado e de crescimento. Que seja feita, Pai, a vossa vontade, agora e sempre. Que assim seja.
Olá, muito bom dia a todas e a todos do Grupo Espírita Amor e Luz. Me chamo Pedro Camilo, é uma alegria muito grande estar com vocês hoje, nessa manhã, para trocarmos impressões, falarmos um pouco sobre Espiritismo, e especificamente sobre o tema obsessão, sobre obsessores, sobre nossas relações com a obsessão e com os obsessores, um tema que tem tudo a ver, pode parecer que não, mas a gente vai mostrar que tem a ver com família também, né? As nossas relações familiares, quando se fala hoje Dia das Mães, é uma data de família, embora estejamos aí em grande parte isolados em função de todo o contexto que o mundo está vivendo, vocês também aí nos Estados Unidos, aqui em Coimbra, um pouco mais de relaxamento desde uma semana atrás, mas alguns amigos do Brasil que eventualmente estejam por aí também. Mas vamos falar hoje de obsessão na perspectiva de um livro que nós preparamos, intitulado Obsessores, Gente como a Gente. É o título da palestra, né, de hoje. É um livro que nós preparamos numa parceria póstuma, podemos dizer assim, com o Hermínio Corrêa de Miranda, não que tenha sido uma obra psicografada, e vou explicar como se deu essa parceria, né? O Hermínio, ele escreveu muitas coisas ao longo da existência, escrevia também artigos muito interessantes, e o Instituto La Chatre, do qual eu sou editor atualmente, né, eu sou responsável desde janeiro de 2018 pelas publicações da La Chatre, uma editora muito conhecida no Brasil. O Instituto La Chatre tem uma série de livros do Hermínio Miranda, né? Já falo para vocês sobre ele, para aqueles que porventura não conheçam o Hermínio Miranda. E dentre esses livros há uma obra chamada As Duas Faces da Vida, que é uma coletânea de artigos, de textos que ele escreveu para a imprensa espírita, alguns deles para Reformador, né, para a revista Reformador da FEB, e esses artigos estão lá reunidos nessa obra, e a editora, um pouco antes de mim, o editor anterior, percebeu que talvez se pudesse criar um diálogo de alguns daqueles textos que são muito interessantes, muito ricos, com autores atuais, né, com autores da atualidade, a fim de se iniciar um projeto de obras pequenas, obras não muito grandes, mas obras que pudessem estabelecer aí algumas reflexões à luz do Espiritismo e também, quem sabe, no diálogo com outros ramos do conhecimento. Foi aí que surgiu esse projeto dessas parcerias, né? Inicialmente com um companheiro lá do interior de São Paulo, chamado Orson Peter Carrara, que não propriamente desses textos, mas de uma outra parte da obra do Hermínio, pensou uma discussão sobre a caridade na prática mediúnica e escreveu um livrinho chamado A Tarefa dos Enxovais. No final da transmissão, eu inclusive indico endereços, sites, coisas que vocês podem pesquisar. E em 2018, eu escrevi este livro baseado no texto de mesmo título, Os Obsessores, Gente como a Gente. O Hermínio Miranda, ele foi um pesquisador espírita que nasceu em 1920 e desencarnou em 2013, no mês de julho de 2013, por acaso, não por acaso, digamos assim, neste ano de 2020, comemora-se o centenário de seu nascimento, e aí temos tido uma série de iniciativas, né, de promoção do seu nome, de promoção de sua obra, de manter vivo aí o seu trabalho. E o Hermínio, ele durante muitos anos, durante muitas décadas, ele se dedicou bastante às pesquisas em torno da mediunidade e também da regressão de memória, também utilizando como instrumento para tanto a mediunidade, né? E essa vasta experiência dele no trato com os espíritos, no trato com a mediunidade, lhe rendeu uma série de pesquisas que viraram livros, tá? O principal deles, que é uma referência no movimento espírita, é o livro Diálogo com as Sombras. Não sei se vocês conhecem o Diálogo com as Sombras, publicado pela FEB na década de 70, em que ele vai falar, uma primeira obra de fôlego e com a consistência, com boa fundamentação, em que ele vai falar sobre o trato com os espíritos, o falar com os espíritos, né? As obras sempre se voltaram muito para os médios, mas e aqueles que dialogam com os espíritos? Os chamados doutrinadores, ou dialogadores, ou esclarecedores. A partir de então, o Hermínio publica muitas coisas, né? Graças a essa interação constante dele com os espíritos. O Hermínio publica Diversidade dos Carismas, que eu particularmente considero o segundo livro dos médios, tá? É uma obra espetacular, em que ele vai se baseando na experiência e também nas pesquisas de Borrington, que é um pesquisador norte-americano, um livro raríssimo que eu tenho procurado, mas ainda não encontrei,
De repente, quem sabe, vocês podem me ajudar estando aí nos Estados Unidos. E o Hermínio, ele escreve sobre mediunidade de uma forma bem diferente, né? Com um olhar diferenciado, um olhar humano, um olhar que empresta à mediunidade a característica de relação humana, né? Não só com os humanos encarnados, mas também com os humanos desencarnados. E este traço que ele também mostra em outras obras, ele tem uma série de livros publicados pela editora Correio Fraterno, chamada Histórias que os Espíritos Contaram, que é a transcrição analisada de uma série de diálogos que ele estabeleceu com os espíritos. Esses diálogos e esse olhar diferenciado do Hermínio Miranda é exatamente o que marca este texto intitulado Os Obsessores, Gente como a Gente, que nós tomamos para escrever este livro, um livrinho pequeno de 96 páginas, tá? Mas que é um livro em que o mote da reflexão é exatamente esta, é mudarmos o nosso olhar em relação ao obsessor, é mudarmos o nosso olhar em relação à obsessão, porque a gente costuma, com propriedade, afirmar que uma das características do Espiritismo, dos méritos, dois méritos do Espiritismo foi nos esclarecer a inexistência do inferno enquanto espaço, lugar criado por Deus para punir as pessoas pelo que quer que tenham feito, e a inexistência de um diabo, de Satanás, dessa personificação do mal, enquanto ser que rivaliza com a divindade. Tá? O Espiritismo nos esclarece que nada disso corresponde à verdade. Nós temos um livro escrito por Kardec chamado O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo, em que essas questões estão suficientemente esclarecidas. No entanto, apesar disso ser uma verdade, disso estar escrito, de nós estudarmos e até sabermos, ou seja, de cognitivamente nós registrarmos isso, internamente ou afetivamente, sobretudo em função dos registros que ainda estão em nós, que dormitam em nós, sejam das experiências desta encarnação ainda agora, em que estivemos em outras plagas religiosas, em outros agrupamentos que falam da existência dessas existências, ou mesmo em função das questões do passado, de outras existências, nós ainda temos muito forte o registro dessas questões e de meio que transpusemos para algumas figuras, para algumas ideias espíritas ou esclarecidas pelo Espiritismo, uma identificação com essas imagens. Então, se nós, por um lado, dizemos que não existe inferno, por outro, muitos morrem de medo do umbral. Né? Uma expressão introduzida por André Luiz em seus escritos para se referir a regiões de sofrimento no mundo espiritual. Se muitos de nós já não acreditamos em diabo, em Satanás, por outro lado, temos medo dos obsessores. Obsessores que acabam sendo, de certa forma, desumanizados quando recebem esta pecha, né? Quando recebem esse designativo. O espírito, quando é identificado como obsessor, passa a ser tratado como persona non grata, como alguém voltado para o mal, né? Ou votado, ou seja, que tem vocação para o mal, e que tem única e exclusivamente como objetivo nos levar à ruína, nos trazer qualquer tipo de sofrimento, de todo tipo de sofrimento, todo tipo de infelicidade. O Hermínio, no entanto, graças à sua escuta, ao seu trato com os espíritos ao longo de décadas, como dizíamos, o Hermínio ele passou a ver diferente esses espíritos. Né? O Hermínio desenvolveu um olhar humano, né? Humanizou essa relação para nos dizer o seguinte: olha, nós não podemos simplesmente entendê-los como seres desagradáveis, porque se formos analisar a gênese dos processos obsessivos, vamos perceber que talvez os obsessores, esses a quem nós queremos desumanizar, queremos desidentificar com a condição humana, são forjados pelos próprios obsidiários, ou seja, eles são fruto de nós mesmos. Se nós pensarmos em uma origem do processo obsessivo, que é a mais comum, né, em uma das vinculações possíveis do processo obsessivo, que é aquela em que existem vínculos do passado entre obsessor e obsidiado. E por que eu digo uma das formas? Porque não há obsessão apenas desta forma. Não há obsessão apenas por cobranças do passado. Esse é o modelo de obsessão mais conhecido por nós, mais falado por nós. Nós espíritas nos referimos muito a essas obsessões que eu chamo de que são processos de raiz. Por que são processos de raiz? Porque eles se fundamentam, eles encontram razão de ser em vinculações
pessoais. Então, suponhamos que numa outra existência eu tenha estabelecido um desafeto com alguém, com um determinado indivíduo, né, que tenha se magoado bastante, que não me tenha perdoado em função daquilo que sofreu, e que agora, estando eu aqui encarnado e ele no mundo espiritual, me identificando, me reconhecendo psiquicamente, porque não é um reconhecimento estético, não é um reconhecimento de aparência, né? Eu já não tenho mais o mesmo corpo, a mesma roupa, já não tenho mais o mesmo nome de antes, mas existe entre nós uma vinculação psíquica, e por que não dizer uma vinculação afetiva? E no momento em que eles, ou ele, consegue me registrar, me identificar, ele resolve estabelecer um processo de cobrança, né, de ir a uma ação no sentido de me causar prejuízo em função do mal que lhe causei no passado. Isso aí eu tenho uma obsessão, uma raiz kármica, por assim dizer, um processo de raiz, propriamente dito, né, uma vinculação pessoal. Mas nem todos os processos obsessivos se dão por esse motivo. Aliás, né, se nós quisermos, antes de qualquer coisa, definir a obsessão, Allan Kardec vai dizer o seguinte, que a obsessão, naquela visão proposta por ele, era a ação de um espírito mau sobre o indivíduo. A gente vai ampliar daqui a pouco essa ideia, né, de espírito sobre homem, vai entender outras relações possíveis que podem se estabelecer no processo obsessivo, mas nós sabemos que, na verdade, na obsessão, isso nós definimos, propomos uma definição no nosso livro, é uma vontade se contrapondo à outra, pelos mais variados motivos, ou por vínculos do passado, ou por antipatias. Olha como esse aspecto é interessante. As antipatias podem gerar processos obsessivos. Então, imagine, ainda pensando nas obsessões espirituais, imagina que os amigos aí do Grupo Amor e Luz desenvolvem esse trabalho na internet, também os presenciais circunstancialmente suspensos, e haja espíritos descontentes com esse trabalho. Por quê? Porque ou simplesmente não gostam do esclarecimento sobre essas questões, ou percebem que alguém a quem eles estão vinculados pode, de alguma forma, ter uma melhora, ter uma perspectiva de mudança a partir de um trabalho como esse, cria-se, portanto, uma antipatia, o oposto da simpatia, e esses espíritos passam a perseguir os amigos em função disso, tá? Em função do trabalho que desenvolvem. Quantas vezes no nosso trabalho profissional nós também topamos com pessoas assim, né? A quem aparentemente não temos vinculação qualquer, mas que não simpatizam conosco e, graças a isso, fazem todo o possível para nos atrapalhar. Isso aí também é um processo obsessivo que não tem causa individual, pessoal, kármica, mas são antipatias. Também existem obsessões que são causadas, muitas vezes, sem o interesse de provocar o mal, né? Então, o indivíduo, muitas vezes, não tem o interesse de provocar o mal e acaba provocando. Então, imagina alguém que desencarna deixando a família para trás e acredita que tem condições de permanecer junto à família, auxiliando. No entanto, embora boa vontade, não há conhecimento. E a presença desse espírito junto aos seus familiares encarnados vai instalar um processo obsessivo ao invés de um processo de ajuda. Como há também os processos simbióticos. O que é isso? As simbioses, em que tanto há obsessão do encarnado para o desencarnado, quanto há do desencarnado para o encarnado. Ou seja, os polos de obsessores, né, o polo ativo e o polo passivo, se confundem em um só, porque há uma troca, há uma reciprocidade entre os indivíduos. Vamos falar melhor um pouquinho disso daqui a pouco. Kardec, vamos esmiuçar um pouquinho melhor isso. Kardec, ele foca o seu olhar na obsessão espiritual, tá? Ou seja, naquela obsessão causada por espíritos, em relação a um encarnado, a um indivíduo encarnado. No entanto, a prática, a experiência nos tem mostrado que não somente aí nessas relações existe obsessão. Na verdade, a obsessão se estabelece onde há relação humana. E, portanto, se há relação humana em outras configurações, ali também poderemos encontrar processos obsessivos. O mais comum, como eu dizia, nas casas espíritas é pensarmos esse modelo de obsessão do desencarnado sobre o encarnado. Então, não vou me deter tanto nesse modelo que é o mais comum, tá? Agora, existe também a obsessão entre desencarnados, tá? Os espíritos também podem obsediar uns aos outros. A quem parecer estranho, nós podemos, por exemplo, referir o livro Ação e Reação. É uma das obras escritas por André Luiz e que compõe lá
aquela série de livros iniciada por Nosso Lar e que termina com E a Vida Continua. Em Ação e Reação, André Luiz, Hilário e o instrutor, que eu nunca lembro se é Gubbio ou Druso, é sempre o nome desse diferente. Aliás, quem estiver pensando em ter filhos aí, o André Luiz tem sugestões muito bacanas, vocês podem buscar lá Druso, Gubbio e outros tantos nomes bem exóticos. O André Luiz, ele narra uma visita que ele faz a um rapaz, a um senhor, a um homem, né? Eu não me fixo agora na idade dele, mas na casa dos 40, dos 30, 40 anos, que tinha herdado uma fazenda que era fruto de um crime, aquela herança, né? O seu pai, o pai deste homem, tinha 2 irmãos. Quando o pai deles, dos 3 irmãos, desencarnou, o que aconteceu? Um deles, que é o pai do rapaz que é visitado por André Luiz, tramou a morte dos irmãos para poder ficar com o patrimônio, com a fazenda e com todo o patrimônio. Os convidou para um jantar, envenenou-lhes a comida e, quando percebeu que o efeito do veneno estava prestes a acontecer, ele os convidou para passear de barco no lago da fazenda. Quando o veneno começou a fazer efeito, ele virou o barco, fez com que simulou um acidente, os irmãos morreram afogados, e ele, então, diante daquele crime que não foi descoberto pelos homens, né, pela ciência forense, ficasse com todo o patrimônio. Isso gerou um processo obsessivo. Tá? Esses 2 irmãos se precipitaram sobre a família, levaram inicialmente, e aí a configuração clássica de obsessão, né, uma obsessão espiritual, espíritos em relação a homens. Eles conseguiram inicialmente agir sobre a cunhada. Ela era médium, não conhecia que era médium, portanto, médium inconsciente. Kardec fala de médium consciente, aquele que sabe que é médium, inconsciente, aquele que não sabe que é médium. Eles aproveitaram dessas faculdades e a levaram à loucura, e ela cometeu suicídio, né? Na verdade, não foi um suicídio, foi um homicídio praticado pelos espíritos no mesmo lago em que eles morreram. E depois que o indivíduo morreu, o irmão deles morreu, eles o capturaram, e até aquele momento em que André Luiz visita o rapaz, lá o herdeiro dessa confusão toda, esse homem estava ainda em poder dos irmãos do mundo espiritual, sofrendo, portanto, obsessão entre desencarnados. Eu presenciei, eu estive numa reunião mediúnica anos atrás em Salvador, em que nós identificamos, nós atendemos, né, um grupo de espíritos em uma condição lamentável. Inicialmente se manifestou um espírito em estado de zoantropia. O que é isso? É quando o perispírito assume a figura de um animal, né? E no caso dele, era uma suinantropia, ele estava em forma de porco, né? Ele se comportava, o médium, inteiramente entregue a um processo, era um médium sonambúlico, não se recordava de nada, inclusive, quando o processo acabava, ele se arrojou ao chão e exibia todas as características de um porco. E depois que aquele espírito se afastou, um outro espírito se manifestou, dizendo-se o dono daquele porco, e justificava, ele era um ex-escravo, né? Havia ele e um outro grupo de ex-escravos que não conseguiram perdoar os seus ex-feitores, os seus donos, né? Os seus proprietários, entre aspas, e eles estavam subjugando esses espíritos em função dos dramas conscienciais ali estabelecidos, induzindo-os hipnoticamente à condição de porcos. Por quê? Porque quando esses espíritos eram proprietários dos escravos, eles os chamavam de negros imundos, de negros sujos, de porcos imundos. E então esses espíritos, naquele momento, dominavam justamente induzindo os antigos senhores à condição de porcos. Então, é um outro exemplo aí de obsessão entre encarnados, de obsessão entre desencarnados, de obsessão espiritual. Nós também temos além das obsessões espirituais para encarnados e as obsessões entre espíritos, nós temos também processos que acontecem muitas vezes entre os encarnados. Aliás, temos muitos processos obsessivos que acontecem entre encarnados. Tá? Vou lhes dar um exemplo que é da ordem do dia, embora muitas vezes a gente não veja dessa forma. A violência doméstica contra a mulher. Aliás, toda forma de violência doméstica, mas especificamente contra a mulher, porque é um dado de uma realidade ainda muito presente, né? Ainda muito ignorada,
Nada obstante todas as campanhas que se realizem, todas as mobilizações em nível mundial para que as mulheres denunciem os seus agressores, nós sabemos bem como ainda há as chamadas cifras ocultas, né? O que é chamado na criminologia de cifras ocultas, ou seja, aqueles crimes que acontecem, mas que nós não sabemos, que nós desconhecemos. A mulher vítima de violência doméstica, normalmente ela está num processo obsessivo, porque vejam, a gente normalmente tem notícia dessas violências quando se chega a um extremo, né? Quando se causam lesões corporais graves ou mesmo quando se causa morte, o chamado feminicídio. Mas nunca, e eu lhes digo aqui com muita tranquilidade, nunca se chega a este extremo de causação de lesões graves, de lesões gravíssimas, ou mesmo de homicídios tentados, numa primeira agressão. As agressões elas vão se delineando, elas vão se construindo com o tempo. Os processos obsessivos vão se construindo com o tempo. Desde aquele primeiro momento em que o companheiro falou um pouco mais alto, aumentou o tom de voz, e a mulher buscou justificá-lo, né? Imaginando que se tratava de um momento de desconforto, de estresse, o contexto de pandemia, o trânsito, não importa, né? E aquela fala num tom mais alto foi evoluindo, vai evoluindo, né? Para agressões verbais, para uma porta batida, um tapa na mesa, uma porta batida com mais força, um jarro quebrado, um objeto lançado, e as ameaças de agressão física vão acontecendo e podem chegar a este ponto. Sem contar que não há apenas a violência física propriamente dita, né? Existem outras formas de violência. A Lei Maria da Penha, por exemplo, ela fala em violência, a violência física, que é a violência corporal, a violência patrimonial, ou seja, quando o homem reúne melhores condições financeiras do que a mulher e faz disso uma forma de imposição, de controle, de manipulação. Existe a violência psicológica, quando a mulher é diminuída, né, a mulher é desestimulada, ela é atingida na sua autoestima. Existe a violência verbal, os palavrões, as ameaças constantes. E existe também a violência sexual, quando a mulher é obrigada a estabelecer relações sexuais com o marido, ainda que contra a vontade. Então aí nós temos sim processos obsessivos, que podem chegar a situações extremas que nós conhecemos, que são as agressões físicas mais graves e mesmo a morte. O bullying, as ações de bullying podem ser vistas, sim, compreendidas, sim, como processos obsessivos, porque o bullying não é apenas uma ação única, né? O bullying é algo persistente que se prolonga no tempo. As obsessões são processos que se prolongam, são ações persistentes que se arrastam no tempo e trazem sofrimento, e trazem desconforto, e trazem dor, né? Nas relações familiares em geral, tá? As relações de dominação de pais, de mães em relação aos seus filhos, né? Por isso que eu lembrava que isso também tem a ver com o dia de hoje, porque existem pais, existem mães que verdadeiramente buscam dominar os seus filhos, né? Que não entendem que nossos filhos são espíritos. Aliás, um dos títulos de livros conhecidíssimos do Hermínio Miranda, Nossos Filhos São Espíritos, né? Um companheiro nosso lá de Salvador, anos atrás, escreveu uma paródia em que ele dizia assim: os nossos filhos não são bolas de soprar que nós enchemos e estouramos na mão. Nossos filhos são espíritos a caminho da evolução. Mas muitos de nós não compreendem isso na função de pai e na função de mãe, e acredita que os filhos têm de ser extensões de nossas personalidades. Que os filhos têm que ser espelhos do que somos, ou pior, os filhos têm que realizar tudo aquilo que nós não realizamos, os filhos têm que ser tudo aquilo que nós não fomos. E muitas vezes impomos aos filhos, né, condições, situações de vida que não são as que eles gostariam de ter, né? Os obrigamos a fazer um determinado curso na universidade, os perseguimos para que não casem com alguém ou que casem com uma certa pessoa, os constrangemos de forma geral, porque acreditamos, e aí, né? Eu até acredito na boa vontade, muitos pensam que estão fazendo bem, quando na verdade estão fazendo mal. Muitos pais e mães acham que aquilo é o melhor para os seus filhos, mas nada como cada um pensar o que é melhor para si. Eu nunca esqueço uma música do Raul Seixas, né, que é o Sapato 36, em que ele diz assim: eu calço 37, meu pai me dá 36. Dói, mas no dia seguinte eu aperto meu pé outra vez. É bem isso, né? Nem sempre a medida da felicidade que nós, os pais, temos ou acreditamos ser a devida
é a medida da felicidade dos nossos filhos. E é por isso que a educação, ela sempre tem que ser pensada na perspectiva de dar autonomia aos indivíduos, né? De desenvolver, de trabalhar indivíduos autônomos para que possam fazer as suas escolhas, e não indivíduos dependentes financeira, emocionalmente, sobretudo, dos seus pais. Há aí, portanto, processos obsessivos entre encarnados. Quantas vezes no trabalho nós sofremos processos obsessivos? Mas olha lá, vamos dizer também, vamos pensar também, e quantas vezes também nós não promovemos processos obsessivos, né? Porque nós podemos ser esse marido, né, ou essa esposa que pratica violência doméstica, né? Nós podemos ser este pai ou esta mãe que pratica essa manipulação, a alienação com os filhos. Por falar em alienação, olha a alienação parental, né? Que é também uma outra forma de obsessão. Alienação parental, que no Brasil é crime quando um dos pais ou um parente destrói a imagem de um dos genitores perante a criança, né? Os pais se separam, a guarda fica com um deles, com o pai ou com a mãe, e esse que detém a guarda para se vingar da outra pessoa, do marido, do ex-marido ou da ex-esposa, destrói a imagem da criança, a imagem deste outro, na mente da criança, na história da criança. Quantas vezes não nos tornamos obsessores de filhos e de ex-companheiros ou ex-companheiras também nesse contexto, tá? Nas relações de trabalho, quando não gostamos de alguém ou quando alguém não gosta de nós, e aí se estabelecem os processos de perseguição, as dificuldades que são criadas ou que não são evitadas, tá? Exatamente na perspectiva de que o outro não se dê bem, de que o outro se dê mal, de que o outro sofra algum tipo de represália, algum tipo de intempérie. Então aí existe também relação de obsessão entre encarnados. Sem falar nas obsessões que também podem se estabelecer de encarnados para desencarnados. Exatamente. Não só os espíritos se obsidiam e nos obsidiam, e nem só nós nos obsediamos. Há também processos daqui para lá. Existem espíritos que sofrem obsessões de quem permanece encarnado, de quem permanece na carne. Por exemplo, quando morre um ente querido, né? E já que estamos falando de mães, né? Dia das Mães, quantas mães não sofrem muito pela ausência da perspectiva de mortalidade, ou seja, por não compreenderem que seus filhos, apesar de mortos os corpos, continuam vivos, continuam plenos, e que não apenas vivem o luto, que é extremamente natural, aliás, chorar a morte de alguém é algo natural. Nós, espíritas, não temos que ser insensíveis, né? Nem temos que pretender insensibilizar a quem quer que seja, pretender que as pessoas não chorem, as pessoas que morrem, porque a saudade está aí, o sentimento de saudade está aí, e é natural que a gente sinta, que alguns externalizem através das lágrimas, não há nada demais. O grande problema é quando o luto e as lágrimas de saudade cedem espaço para a revolta, né? Para a não conformidade ou a não conformação com a situação. E aí a gente passa a perturbar o espírito, né? A perturbar a situação dele lá. Porque, veja, ele já está vivendo um momento difícil, um momento de transição, nem sempre com condição suficiente, com lucidez suficiente para entender o que está acontecendo. Já vive, portanto, os seus conflitos, seus dramas conscienciais. Se ainda há aqui no mundo físico quem fica o tempo todo chamando, clamando e desejando que esteja próximo, claro que aí haverá um problema. E sem contar, me permitam dizer, né, pode parecer duro para alguns, mas é uma expressão da realidade, às vezes, a revolta de quem fica não é tanto movida pelo sentimento de amor, mas pelo egoísmo. E vou me explicar. Vamos ouvir as falas, né? Vamos lembrar aí de alguém que tenha se demorado nessa situação, ou eventualmente nós que podemos ter vivido isso. Os discursos de quem fica revoltados, né? Os discursos dos revoltados que ficam, normalmente são assim, os discursos são assim. Fulano, por que você foi? Fulano, por que você me deixou? Né? O que será de mim agora sem você? Né? Então, veja, é porque você me deixou, porque você me abandonou. No discurso, sou sempre eu o centro, sou sempre eu o foco. Eu estou sempre preocupado com a minha situação. O que é que vai ser de mim sem a pessoa? Então, dificilmente eu me pergunto assim, fulano, o que é que vai ser de você agora, nessa nova condição? Né? Que destino vai te alcançar nesse momento? Não, porque você me abandonou,
porque você me deixou. O que será de mim agora sem você? A perspectiva, portanto, principal aí não é a do amor, mas é, sim, uma perspectiva egoísta. E lá no mesmo livro, não, num outro livro do André Luiz, chamado Nos Domínios da Mediunidade, um livro muito bom, cuja leitura eu recomendo, André Luiz vai analisar uma situação de uma mulher que procura uma casa espírita, o seu marido havia desencarnado recentemente, afirmando que o marido a estava perseguindo. E eu, quando lembro desse caso, eu lembro de um outro caso vivido pelo Chico quando já encarnado lá na vivência, em que ele recebe uma senhorinha lá, que vai dizer ele, Chico, eu não aguento mais meu marido, é beberrão, me trata mal, né? Sai de casa na sexta-feira e só volta no domingo, sai de casa na sexta para comprar o pão e volta no domingo sem o pão. O que é que eu faço, Chico, com ele? E aí, quando o Chico pensou em dizer qualquer palavra, o Emmanuel, com aquela doçura, né, que ele era peculiar, lhe diz assim, cala a boca. Cale a boca. Mas, diz o Chico, ela está me perguntando a opinião, e o Emmanuel diz assim, não é da sua conta. E aí, então, o Chico olha para ele e diz assim, vá suportando, minha irmã, vá suportando. Meses depois, eis que aparece aquela senhorinha lá, de preto, de luto, chorosa, dizendo, Chico, meu marido morreu. E o Chico diz a ela assim, graças a Deus, hein, minha irmã? E ela diz assim, graças a Deus, que, Chico? É que ele era um traste que não prestava, mas eu gostava dele, né? Eu o amava. É aquela música, né? Você não vale nada, mas eu gosto de você. Então, essa senhora, e vocês vão entender por que eu lembro disso, quando trato deste caso lá dos domínios da mediunidade, essa senhora vai ao centro espírita buscar auxílio, buscar a reunião de desobsessão para afastar o marido que a estava perseguindo, né? Que ela acreditava persegui-lo. Ela é recebida, é tratada, encaminhada, quando durante a noite avançada, André Luiz vai encontrar esse senhor, né, esse espírito, ele descobre uma coisa interessante. Na verdade, não era ele quem a obsidiava, era ela quem o obsidiava. Ela mal saía do corpo durante o sono, ela, em desabalada carreira, ia até o encontro dele e ficava gritando por ele, chamando por ele, reclamando que ele não tinha o direito de tê-la abandonado. Portanto, na memória de vigília, no corpo, ela acreditava que era perseguida, mas em verdade a perseguidora era ela, a obsessora era ela, não o pobre do marido que estava lá tentando se restabelecer. E um outro caso que ilustra muito bem isso está num livro chamado Ressurreição e Vida, ditado pelo espírito Leon Denis, a psicografia de Ivone Pereira. É um conto chamado O Sonho de Rafaela, é o terceiro conto do livro. Né? Rafaela era uma lavadeira italiana que vivia sozinha com sua filha, e a sua pequenina filha havia desencarnado, perdeu a vida muito jovem, ainda muito pequenininha, e isso lhe trazia muito sofrimento, muito pesar. Rafaela, então, vinha se entregando ao longo dos dias a uma prostração, né, para além do luto comum, a uma prostração que evoluía para um processo depressivo, quando, numa bela noite, ela sonha. Era um sonho diferente, né? Um sonho muito diferente daquilo que ela viveu, que ela já viveu. E quando ela conta para as amigas, as outras lavadeiras, que não entendem, né, como de um dia para o outro ela acorda bem e disposta a continuar vivendo, ela vai dizendo assim para as amigas, olha, eu me via como se estivesse saindo do meu corpo e ascendendo ao céu. Eu ia suspendendo, eu ia subindo, 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 até que cheguei num lugar muito bonito, e era dia, e eu achava estranho, porque acabava de ser noite, e lá era dia, mas era como se eu planasse sobre as nuvens, e havia um imenso jardim, uma relva muito verde, muito bonita, árvores, um céu muito limpo, um sol muito bonito, e de repente eu comecei a ouvir crianças em volta de mim, e pensei, há crianças aqui? E quando eu olhei, diz Rafaela, eu via crianças em forma de anjo. Crianças aladas, com asas bonitas, voando para lá, voando para cá, brincando. E eu imaginei, a minha filha, a minha pequena, deve estar aqui. Foi então que eu saí correndo, procurando por ela, procurava junto a um, junto a outro, e não a encontrava. E de repente comecei a ficar triste de novo, mas ao longe comecei a ouvir o choro de uma criança. E como mãe que sou, eu percebi, eu identifiquei, era o choro da minha filha. Não há mãe que não reconheça o choro da sua filha ou do seu filho. Identifiquei a direção de onde vinha o choro e corri desabaladamente até lá. E lá estava a minha pequenina, sentada ao chão, com as mãos entre o rosto, chorando bastante. Eu a tomei nos braços,
eu a acariciei, a abracei, dei-lhe muitos beijos, enxuguei as suas lágrimas, e depois que eu matei a minha saudade, eu lhe perguntei, mas minha filha, por que você está chorando? O que é que há? Quem foi que te magoou? E ela então diz assim, veja mamãe, olha para as minhas asas. E foi então, disse Rafaela, que eu vi que as suas asas estavam molhadas, estavam encharcadas, pesadas. Mas o que é isso? E a minha filha disse para mim, pois é mamãe, com as minhas asas assim eu não posso voar, eu não posso brincar, eu não posso estar com as outras crianças. E Rafaela lhe diz assim, então minha filha, me diga quem é que está te causando isso? Quem é que está deixando as suas asas assim, te impedindo de brincar? E foi então que a pequenina olhou nos olhos da mãe e disse, é a senhora, mamãe, é a senhora. Todas as vezes que a senhora chora lá embaixo, revoltada, entristecida e pensa inclusive em desistir da vida, eu percebo que as minhas asas vão encharcando, vão pesando e eu vou ficando impedida de voar. Me liberte, mamãe. Me deixe voar. Eu estou viva e eu preciso voar. Eu preciso continuar. Pois é, quantas vezes a dor da perda, né? Que na verdade não é uma perda, é um distanciamento circunstancial. Mas quantas vezes essa dor, a falta de compreensão deste contexto, desse momento, nos leva a causar um sofrimento não desejado, mas verdadeiramente efetivado a uma pessoa que partiu, como por exemplo, a um filho que se vai pelas portas da morte. É por isso que o Hermínio Miranda, quando vai fazer a sua abordagem no livro sobre obsessão, sobre obsessor, vai não apenas nos forçar a humanizá-lo, a percebermos assim, olha, aquele a quem chamamos de obsidiado nada mais é do que alguém de uma alma de coração sofrido, que muitas vezes foi atingida, né? Essa alma foi atingida por uma traição, por uma decepção, por golpes do destino, e que não conseguiu elaborar suficientemente essa dor, que não conseguiu se libertar dos vínculos com o agressor, e que por isso se demora no ódio, se demora no sofrimento, que também a ele é causado, porque o obsediado, não só o obsediado, mas também o obsessor, ele para no tempo e ele sofre também, tanto quanto faz sofrer, ou até mais do que faz sofrer ao obsidiado. Mas muito mais do que humanizar a figura do obsessor, virarmos a lente e percebermos que também nós, que muitas vezes nos julgamos melhores do que esses espíritos, somos obsessores, nos convertemos em obsessores, né? Praticamos ações persistentes no tempo, mais hoje, mais amanhã, que causam sofrimento, que causam constrangimento, que levam infortúnio às pessoas com quem convivemos. Então, não apenas os obsessores são gente como a gente, mas nós que nos julgamos gente, também somos obsessores como esses a quem chamamos obsessores. Daí a importância de ampliarmos o nosso olhar, daí a importância de ampliarmos a nossa compreensão, de fazermos o exame de consciência para, primeiro, compreender que, sobretudo nos processos de raiz, se nós somos obsidiados ou estamos obsidiados, e mais do que isso, se as ações obsessivas surtem efeitos sobre nós, é porque nós damos condição para que assim seja, tá? Não há processos obsessivos em que não haja a permissão do indivíduo. Bezerra de Menezes, no livro Dramas da Obsessão, escrito pela médium Ivone Pereira, diz que todo processo de obsessão sugere auto-obsessão. Então é sempre uma permissão minha. Sou sempre eu que abro a porta, consciente ou inconscientemente, para que o processo obsessivo se instale. Então eu preciso compreender o meu grau de responsabilidade nos processos, né? Não é responsabilizar, culpar os obsessores, a cada um conforme tenha feito, mas e a mim? O que é que há em mim que me sujeita a? O que é que há em mim que me coloca propenso a? Eu preciso fazer essa reflexão. E mais, será que eu também, por minha vez, não me converto em obsessor? Será que eu, por minha vez, também não persigo, não levo sofrimento, não causo constrangimento e dor? Se sim, qual é a minha atitude? Não é a atitude de autopunição, não é a atitude de comiseração, de autocomiseração, não. É a atitude de reconhecer o erro, a extensão do erro, de revolver os recursos necessários em si e de fazer o possível para cessar essas ações, primeiro ponto, e para sermos melhores, a fim de que o amor desenvolvido a partir de então possa cobrir a multidão dos erros, os efeitos dos erros daquilo que já praticamos. É como diz o Noite Ilustrada em uma de suas músicas, reconhece até a queda e não desanima.
levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Tá bem, gente? Essa era a minha fala de hoje, né? Eu gosto de deixar um tempo para que nós possamos perguntar, que nós possamos interagir, que nós possamos trazer as nossas questões. Como eu prometi, como eu disse no início, né? Os livros do Hermínio, aliás, não só os livros, mas uma revista gratuita sobre a sua vida e a sua obra, podem ser encontradas no site da La Chatre, tá? É www.lachatre, L-A-C-H-A-T, vamos lá, me perdi, L-A-C-H-A-T-R-E, lachatre.com.br. Vocês podem encontrar as obras do Hermínio, tá? Disponíveis, e podem encontrar, um pouco mais difícil para vocês aí nos Estados Unidos, mas certamente há grupos espíritas que podem ter, eventualmente, uma ou outra obra, mas existe uma revista gratuita, vocês podem baixar, na revista está um banner lá na entrada do site que vocês podem encontrar, e conhecer um pouquinho mais da vida e da obra dele, cujo texto nos inspirou no livro que tem sido motivo das palestras que temos realizado por aí em torno de obsessão. Tá bem, gente? Agradeço a vocês pela escuta, e aí, se os amigos quiserem, o Wilson e a Ana Lu quiserem dividir a tela, para que a gente possa interagir um pouco, e que os amigos também que estão nos assistindo possam trazer aí as suas perguntas, as suas colocações, tá bem? Fico inteiramente à disposição. Registro aqui a presença de Célia Baqueiro, lá de Salvador, minha querida amiga Célia, de Regina, cadê Sônia, Silca, estou aqui lendo enquanto vocês entram aí, Ivana, Beth e Peter também, e enfim, de outras pessoas, Lucy também está aqui, e da própria Nalu e do Wilson, que aí estão agora dividindo comigo a tela. Estou à disposição de vocês. Muito obrigada, Pedro, pelo esclarecimento, né? E eu gostaria de fazer uma pergunta. Podemos responsabilizar os obsessores pelas nossas más atitudes? Não. Muita gente até um aspecto que eu não falei, né, na nossa explanação, uma questão lá do Livro dos Espíritos que diz assim, né, influenciam os espíritos em nossas vidas, né? E aí e os espíritos respondem, né? Sim, e muito mais do que supondes, por vezes são eles que vos dirigem. Muita gente quer encontrar nessa resposta aí uma justificativa para o que você está perguntando, né? Para responsabilizar os obsessores pelas suas próprias ações. A grande questão é que a gente tem que entender o que é que está dito, né? A palavra dirigir não significa apenas, não significa necessariamente comandar ou substituir a nossa vontade, mas indicar caminhos. São comumente os espíritos que nos indicam os caminhos a seguir, mas de quem são as pernas que trilham pelos caminhos? São as nossas. As escolhas são sempre nossas. Mas, Pedro, mesmo quando o indivíduo está em estado de loucura, porque estar nessa condição de perder o contato coerente com a realidade é fruto de uma série de escolhas que ele fez. Ele estava livre e consciente nos momentos em que escolheu, né? Existe uma teoria no direito penal, a teoria da actio libera in causa, a ação livre na causa, que é muito usada para explicar, por exemplo, os crimes praticados por alguém que bebe e que pratica o crime, muitas vezes, no momento que está bêbado, sem entender direito o que bebeu. Por quê? Se a ação é livre na causa, eu estou vinculado aos efeitos. Então, veja, se eu era livre quando estava sadio para escolher as ações que me levaram à loucura, eu estou vinculado também àquilo que eu praticar no estado de loucura. Então, sou sempre eu. A responsabilidade é sempre minha. Há, naturalmente, atenuações em função de cada contexto, de cada realidade. Kardec vai falar disso muito bem lá no livro Céu e Inferno. Mas a responsabilidade do obsidiado nunca está anulada, ainda quando ele perde o contato coerente com a realidade, no que vulgarmente se pode chamar de loucura. Então, somos, sim, Ana Lu, sempre responsáveis por aquilo que fazemos. O Raul tem uma música, que é Por Quem os Sinos Dobram, Raul Seixas, né? Que ele vai dizer assim, é sempre mais fácil achar que a culpa é do outro, e é verdade, né? A gente sempre quer alguém para responsabilizar. Nós atuamos como um aluno imaturo, que quando tira uma nota boa numa avaliação, diz assim, opa, tirei uma nota boa, mérito meu. Mas quando tem uma nota baixa, vai dizer assim, olha que professor miserável me rebaixou, né? Me deu uma nota ruim. Então, a gente tem que assumir a própria responsabilidade. Muito bem. Nós temos uma pergunta de Frank Furtado. Eu vou ler para você agora, Pedro. Diz aí. Nós somos obsidiados em maior ou menor grau, certo? Não sabendo o grau dessa obsessão,
Qual a melhor maneira de nos redimir com esse irmão? Sermos o melhor que pudermos, sermos pessoas boas, né? Nós podemos, eventualmente, sim, viver processos obsessivos desconhecidos, né? Os chamados processos, as obsessões simples. Não são simples porque são obsessões pouco lesivas, mas porque elas não apresentam graus, sinais claros, né, da obsessão, e a gente pode imaginar, por exemplo, que é tão somente característica de personalidade quando há também ali outra mente ou outras mentes associadas ao processo. O que nós precisamos é buscar ser melhores o mais que pudermos, tá? Porque para certo tipo de espírito, para certo tipo de ação, somente a transformação moral é capaz de convencer. Ainda tem um detalhe, a Ivone Pereira, um detalhe muito bacana, né? Eu posso, Ana Lu, por exemplo, ter um desafeto com você e me precipitar sobre você num processo obsessivo, mas eu posso gostar muito do Wilson. E uma coisa não invalida a outra, né? Eu posso estar tentando causar um mal para você e, ao mesmo tempo, buscar produzir o bem de Wilson por termos relações, né, de simpatia, por sermos amigos. Então, o obsessor não é alguém apenas que pensa do mal. A Ivone Pereira conta, né, vários casos de obsessores que procuravam-na, muitas vezes, para ajudá-la nas provações que ela vivia, né? E aí, muitas vezes, diziam assim, mas diz aí o que é que eu posso fazer para te ajudar. E ela falava, liberte o seu perseguido. E eles diziam, não, por eles eu não posso fazer nada, mas pela senhora eu faço tudo. Então, veja, são espíritos que têm capacidade de empatia, né? De se colocar no lugar do sofrimento do outro, de querer ajudar. Existe, portanto, um indivíduo, um ser humano ali, um ser humano que precisa ser tratado como humano. Muita gente maldiz o obsessor, né? Quer afastar simplesmente o obsessor, arrancar o obsessor de perto de si, e não é assim. O obsessor não é uma erva daninha, não é um parasita que tem que ser extirpado. O obsessor é um indivíduo, é um ser humano em dor, em sofrimento, que tem que ser convencido, tá? Tem que ser convencido. Por quê? Se simplesmente retirarmos, lembrando Jesus, né? A gente manda um embora, mas se a casa continuar vazia ou se continuar suja, este daí volta com outros tantos. Ou seja, se nós continuarmos sendo quem somos, essa é a questão. Fazendo o que fazemos, pensando o que pensamos e falando o que falando. Lembrando, uma tríade que o Emmanuel propõe lá no livro há 2000 anos, praticar o bem por atos, palavras e pensamentos. Se nós não modificamos os atos, as palavras e os pensamentos, nós continuamos sendo quem somos. Então, de nada adianta afastar aquele espírito, né? Às vezes até por meio da força, porque tão logo ele possa se desvencilhar do obstáculo que foi interposto entre ele e o seu alvo, caso ele não tenha realizado a modificação, ele volta à sua ação. Então, o que é que melhor podemos fazer, Frank? Ser pessoas melhores. Quanto melhores formos, melhor condição nós teremos na existência e, consequentemente, menos suscetíveis a essas ações. Só lembrando Jesus, Ana Lúcia, sei que você quer fazer uma outra intervenção. Jesus também foi alvo de investidas, né? Aquela figura simbólica da tentação no deserto é para mostrar isso, né? Ele também foi vítima de ações, de tentativas de processos obsessivos. E por que não colou? Porque ele não estava na mesma sintonia, vamos dizer assim. Ele não estava propenso a aceitar aquelas sugestões, tá? Enquanto nós estivermos inclinados, propensos a aceitar as ações que são direcionadas a nós, infelizmente, os processos acontecerão, seja com um, seja com o outro. Muito obrigada, Pedro. Não te ouço mais. Você não está ouvindo nada? Não ouço mais ninguém. Não ouço nenhum, nem outro. Não ouço. Vou falar... Vocês me ouvem? Vocês dois me ouvem? Eu não estou mais ouvindo vocês, tá? Não sei o que foi que houve aqui. Você pode ler a pergunta de Luci? Vamos lá. Luci Ribeiro está dizendo aqui, né? Nos casos de possessão, somente a reencarnação ajudará no processo? Não sei, Luci. Não é fácil dizer. Depende de cada caso, né? Ivone Pereira conta, por exemplo, de um caso de obsessão que ela tratou, chegou até ela, em que ela julgava, ela dizia assim, olha, nesse nível de obsessão, dificilmente esse caso vai se resolver nesta encarnação. É no processo de possessão. Quando ela menos esperou, meses depois, ela teve notícia de que o rapaz estava bem, né, havia se recuperado do processo. Tá? Então, existem razões que a própria razão desconhece. Né? Existem questões que nos fogem à possibilidade de compreensão. Ela lidou mesmo, na época que morou em Lavras, no interior de Minas, com um caso de obsessão,
de um jovenzinho que andava como se fosse um animal, né, com os quatro membros no chão, e que grunhia como se fosse um animal, né, como se fosse um porco. Ela, médium-vidente, né, de rara sensibilidade, ela, quando viu o jovem, percebeu que ele era montado por um espírito. O espírito montava sobre ele e lhe colocava uma focinheira. Era um processo de subjugação, nesse caso, não propriamente processo de possessão. Vou tratar de uma coisa bacana de possessão já, me lembrei agora. E, apesar dos pesares, eles conseguiram realizar a desobsessão e o espírito foi afastado. O Hermínio Miranda tem um livro chamado Condomínio Espiritual, que trata da chamada síndrome de múltiplas personalidades, né? Que pode também ter um componente obsessional, ou seja, aquelas cisões que o indivíduo sofre. Tem o filme Fragmentado, né? Que é muito bacana, o filme Fragmentado, que vocês, não sei, alguns podem ter assistido, do sujeito que tinha 21 personalidades e a 22ª era, né, era a fera. Eu vou tentar não fazer spoiler do filme, mas casos assim podem ser não apenas personalidades do próprio indivíduo vividas em outras vidas, mas também espíritos que se revezam ali, tá? Naquela situação, nos chamados casos de possessão. Alguém pode dizer assim, mas Kardec recusou a ideia de possessão. No primeiro momento, sim, no Livro dos Médiuns ele refuta, mas em uma das edições da Revista Espírita ele volta e diz assim, olha, tínhamos dito que não deveríamos falar em possessão, mas a experiência me mostrou que há, de fato, possessos, que há substituições, embora temporárias, claro, um espírito obsessor não se substitui por completo ao obsidiado, mas há substituições, sim. Como resolver? Nem sempre se consegue em uma vida, mas nada é impossível, porque nós não conhecemos os intrincados mecanismos de cada caso, porque sendo cada indivíduo um indivíduo, e havendo, portanto, motivos diferentes para que o processo aconteça, cada caso vai encontrar uma solução muito peculiar. Muito bem. Ouve agora? Agora te ouço, sim. Perfeito, perfeito. Agora a Nalu também vai regressar, mas nós podemos seguir adiante aqui. Frank comentou, esclarecedor, obrigado pela presença, Frank. Luci, muito obrigado. E Luci, tem mais uma perguntinha aqui para você. Você pode falar um pouquinho sobre ovoides? Bom, a figura do ovoide é uma figura bastante controversa, né, no movimento espírita. Há muitos que afirmam que não existiriam ovoides, outros que sim. Eu conheço médiuns sérios, médiuns cujas faculdades eu já pude perceber em atuação, que já tiveram a possibilidade de identificar ovoides, e o que André Luiz diz é que há espíritos que de tal forma se demoram em fixações mentais, em chamadas monoideias, especificamente o monoideísmo para o mal, que acabam perdendo a aparência perispiritual, né? Há uma espécie de contração do perispírito a uma forma ovoide, tá? É basicamente isso. Então, seria uma consequência, a consequência sobre o perispírito ou sobre uma camada do perispírito, para quem pensa no perispírito enquanto camadas, não como um corpo único, tá? Para uma camada mais externa, uma das camadas do perispírito, uma perda circunstancial dessa forma, dessa camada, e a aquisição, né, a assunção de uma forma que lembra um ovo. Por isso, falar-se em ovoide, tá? Há vários livros do André Luiz que podem ser tidos como referência aí para que se estude essa questão, tá? Quem mais aí? Aí tá lembrando aqui, né, de não lembrar, não esquecer de se inscrever no canal, né? Lembrar de não esquecer. Com certeza. Lembrar de não esquecer. Muito bem, muito bem. E eu também queria fazer um comentário. Fique à vontade, meu irmão. É muito legal essa parte dessa interação, né, que nós aprendemos com o Espiritismo sobre obsessão e obsediados, né? E uma coisa que eu aprendi há muito tempo atrás é que os obsessores, eles não inventam, eles só aumentam e intensificam o que está em nossos corações, em nossos pensamentos. E como você bem disse, às vezes nós que obsediamos, eles estão quietos lá, estão querendo tranquilidade, sossego, e nós, às vezes, com os nossos pensamentos conturbados, não os deixamos descansar. Isso, exatamente. Nós criamos as condições, e muito mais do que criar as condições, nós os convidamos, né? Por vezes nós abrimos as portas e dizemos, vamos cá, vamos ali trocar um pouquinho de ideia, né? Os processos simbióticos, né, Wilson, eles são assim. Tem um outro livro do André Luiz, que é o Sexo e Destino,
que tem lá o caso do Cláudio Nogueira, né? Eu ia que viviam agora. Pois é, vivia um processo de simbiose com o espírito, né? Então, há um momento muito bacana que ele vai tomar um uísque, né? Um copo de uísque, e que o espírito como que se justapõe a ele e ambos sorvem, cada um a sua parte, né? Ambos sorvem aquele copo de uísque, tá? Aquele líquido que está ali. Então, isso é muito comum, as simbioses são muito comuns, né? As identificações psíquicas, tá? E nesses processos de simbiose, por exemplo, de tal forma, obsidiado e obsessor, um e outro, né? Os indivíduos são de tal forma amalgamados uns aos outros que você não pode romper aquele processo de uma vez. Aquilo tem que ser feito paulatinamente para que não gere repercussões negativas intensas, tanto em um quanto em outros, tá? Mas bem lembrado aí bem lembrado aí esse fato. Muito bacana. Com certeza. E para quem quer, assim, Diga, Lalu. É muito interessante para quem queira buscar no livro, foi no livro Sexo e Destino, por André Luiz, que é conta a história de Pedro Neves. Uhum. E começando por Pedro Neves... Desculpe, eu falei errado. O livro que eu falei do Cláudio... Não, é o mesmo, é o Sexo e Destino, é verdade. É o mesmo, Cláudio Nogueira, sim. Que faz parte desse envolvimento que ele tem da família, mas tudo começando com Pedro Neves, que queria proteger a filha. Então, aquele exemplo que você deu de amar e obsediar acontece nesse livro, porque Pedro Neves ama a filha e quer proteger ela do genro. Beatriz, a filha Beatriz. Nemésio, né? Que seria Nemésio, e aí se desenrola a história, e quem quer saber mais, baixe o livro, compre o livro. Para não fazer spoiler, né? Para não fazer spoiler. E é engraçado que o livro começa justamente quando André Luiz está passando lá por um determinado local de nosso lar e vê o Pedro Neves sentado, né, a um banco reflexivo, e eles começam a conversar, e ele fala que a filha Beatriz estava doente, estava às portas de desencarnar, mas que o contexto familiar era totalmente desfavorável à situação. André Luiz se oferece para ajudá-lo, e aí toda a trama do livro vai se desenvolver. Muito bacana. Muitos livros, né, Wilson, do André Luiz, são favoráveis a esse estudo. Tá? Sexo e Destino é um deles. Libertação é outro livro espetacular para falarmos de obsessão. Né? Acabamos de falar dos ovoides. Isso, exatamente lá. Ação e Reação também é uma obra muito bacana para se estudar. E tem um outro livro chamado Entre a Terra e o Céu. Entre a Terra e o Céu. Acho que é o 5º ou 6º da série, né? Que começa com o Nosso Lar, que também é muito bacana. Aliás, toda a obra do André Luiz é muito interessante, né? É livro para a gente ler e reler. Eu estou devendo a esses livros uma leitura já. Tem mais de 10 anos que eu não leio, né? Que eu não os releio. Mas a gente precisa realmente ir voltando a eles para poder reaprender e perceber determinados aspectos. Tem um livro, me permita dizer, o livro da Marlene Nobre, da doutora Marlene Nobre, chamado Obsessão e Suas Máscaras, em que ela estuda a obsessão nas obras do André Luiz. Tá? Então, de Nosso Lar, aí a vida continua. Ela faz um estudo da obsessão e é um resumo muito bacana. Quem tiver interesse também pode procurar lá a Obsessão e Suas Máscaras, tá? Muito bem, muito bem. Oi. Eu achei muito interessante no início da palestra, quando você falou que a gente antes acreditava no diabo, no Satanás, no inferno. Hoje, nós temos já um esclarecimento sobre isso. Mas acabamos que atribuímos ao obsessor esse poder do Satanás, por temermos tanto, não é? E, na verdade, quando nós queremos vê-lo distante, mas ao invés de vermos distante, nós temos que ter esse olhar de compaixão, de amor e de estender a mão. Mas como trocar essa relação que hoje nós temos com o obsessor? Isso é preciso ser feito pela reflexão, né? Passa pela reflexão, né? Este momento aqui agora é um momento de reflexão, né? A reflexão nos leva a perceber os pontos eventualmente fora da curva e tentar trazê-los de volta para o lugar, né? E através da prece, olha, aquela recomendação de Jesus do orar pelos inimigos, né? Não era apenas um exercício, um puro exercício cristão na acepção da palavra. Era um exercício de transformação, não só para nós, como também para eles, né? O orar pelo obsidiado tem a finalidade de nos sensibilizar, pelo inimigo, e aqui o caso obsessor, de nos sensibilizar em relação à situação dele e também de sensibilizá-lo em relação à nossa situação.
tá? Então, essa atitude de orar, de mudar o pensamento, como nós nos desvinculamos, por exemplo, né? Quando morre um parente querido, é natural que nos primeiros dias o pensamento fique muito presente, muito forte, muito intenso em relação àquilo, mas com o tempo a gente vai deixando de pensar tanto, né? A gente vai pensando menos, vai buscando outras ideias, outros pensamentos. Quando vem mais forte a lembrança, a gente pensa numa música, a gente pensa em algo assim, e é essa substituição paulatina que tem que ser feita. Então, se eu reconheço que é uma ação espiritual, se no primeiro momento um impulso vem um impulso de rejeição, ou de malquerença, ou de mal dizer, no momento em que eu percebo que isso está instalado, eu mudo, eu giro o botão, né? E aí eu vou tentar bem dizer, eu vou buscar a prece, eu vou buscar a distração do pensamento, uma leitura positiva. Porque, gente, nada na natureza dá saltos. E a gente não tem que se violentar, tá? Se a gente ainda não é, a gente não tem que fingir que é, porque nunca a gente será, né? Se eu ainda não tenho uma condição, né, de falar nesse sentido, ou de ter essa relação diferenciada, eu vou trabalhar para ter e não fingir que já tenho. Eu tenho que aceitar a realidade, eu tenho que me olhar como de fato eu estou. Mas isso eu posso fazer pouco a pouco, né? Eu posso não falar, eu posso tentar falar diferente, eu posso tentar pensar diferente, eu posso ir agindo diferente, eu vou mudando a modulação. Porque tudo isso, Nalu, tem a ver com o nosso perfil de personalidade, tá? Uma pessoa, por exemplo, que é excessivamente queixosa, aquelas pessoas que reclamam demais, elas vão reclamar de tudo mesmo, não importa. Até quando tiver bom, elas vão reclamar, né? Eu já vi gente reclamando assim, tá tudo tão bom, tá estranho, tem alguma coisa estranha, alguma coisa vai acontecer, né? Porque são perfis, são características de personalidade. Então, tudo tem a ver, lembrando agora, eu gosto muito de falar de música, a minha mente é musical, o Gabriel Pensador, né, que ele diz assim, o mundo muda na mudança da mente, tá? Então, à medida em que eu vou mudando a minha mente, que eu vou modulando os meus pensamentos, naturalmente eu vou fazendo a conversão e vou estabelecendo relações diferentes com esses espíritos, como de resto com todas as pessoas. Pensa o obsessor, esqueça que ele é espírito, vamos pensar o encarnado, né? Aquela pessoa que me fez mal na família, sei lá, que me causou um prejuízo financeiro, tomou um dinheiro emprestado e não devolveu, ou aquela pessoa, né, que me causou desemprego, enfim. Da mesma forma como em relação a essa pessoa, eu vou ter raiva, claro, eu tenho que assumir que vou ter raiva, eu vou ter raiva, vou ficar magoado, vou desejar o mal dessa pessoa, são manifestações humanas perfeitamente naturais, ninguém tem que se sentir culpado por ser como é e por ser humano. Agora, da mesma forma, no momento que eu percebo que estou me demorando nisso, eu vou tentar mudar o pensamento, virar a chave, vou tentar pensar menos, desejar menos o mal, orar por essa pessoa, eu vou fazer em relação ao espírito. Porque espírito nada mais é do que homem sem corpo, como diz Kardec, né? Os espíritos são os homens sem os seus corpos. Então, tal como fazemos com os encarnados, devemos fazer com os desencarnados. O exercício do amor, né? Exatamente. É o exercício. Da compreensão e sobretudo, do perdão, do permitir-se, né? O Freud, ele tem uma expressão que o Chico se apropria numa música, quando ele diz assim, te perdoo por te trair, né? O Freud vai dizer que nas traições, por exemplo, afetivas, muito da traição é fruto de quem traiu, ou seja, de quem foi traído. Aquela pessoa que se coloca na condição de vítima, ela também, de certa forma, construiu os caminhos para que a relação chegasse àquele ponto. Então, é o responsabilizar-se. Eu tenho que entender que não há na relação humana apenas uma mão única, é mão dupla. Qual a responsabilidade, a parcela de responsabilidade que eu tenho nesse processo? Bom, eu sou em parte responsável pelo que me aconteceu, sou, mas também eu sou responsável por aquilo que eu vou fazer com o que me aconteceu. E aí eu lembro Sartre, né? Sartre vai dizer assim, o problema não é o que fizeram de nós, mas o que fazemos com o que fizeram de nós. Então, assim, eu não escolho, eu posso não escolher, embora tenha alguma responsabilidade, sobre o que fazem comigo, o mal que me fazem. Agora, eu escolho sobre o quanto mal este mal vai me fazer. Né? Eu escolho deixar que continue me fazendo mal ou mudar. Só para ilustrar, eu vi que tem algumas colocações aqui. Eu conversava com uma pessoa meses atrás, uma pessoa já com quase 40 anos de idade, que até hoje não se dá bem com um familiar, né, que ele fez muito mal quando ele era criança, quando a pessoa era criança. E ele me dizia assim, essa pessoa estragou a minha infância e essa pessoa estragou a minha juventude. E eu lhe disse, e continua estragando agora a sua vida adulta. Porque você
deixa que a lembrança do que lhe aconteceu, que as marcas continuem aí, que essa pessoa continue estragando a sua vida. Mas depende de você deixar que isso continue sendo assim ou mudar, né? Ah, mas eu não consigo fazer só mudar sozinho. Procure ajuda. A psicoterapia está aí para isso, né? Um psicólogo, um psicanalista, né? Um profissional psi está aí para isso. Mas a gente muitas vezes prefere continuar remoendo aquela situação, né? A situação que Lacan vai dizer do gozo, é onde a gente se encontra, né? Muitas vezes, para muitas pessoas, o sofrimento é o que dá sentido à vida. Se você tira a dor daquela pessoa, se você tira o sofrimento daquela pessoa, ela perde a razão de ser, ela perde a raiz da existência. Aí porque é uma mudança paulatina e que nem sempre a gente consegue fazer sozinho. Eu dizia numa live dessa recentemente o seguinte, que a gente precisa pensar a saúde psíquica e emocional com a mesma importância que é dada à saúde física. Tá? A gente faz check-ups periódicos da nossa saúde física, mas a saúde mental e emocional a gente não submete a check-ups. Né? A gente não visita psicólogos, a gente não visita profissionais psis, né, com certa frequência, para cuidar da nossa mente, para cuidar da nossa afetividade, das nossas emoções. A gente precisa mudar o pensamento e pedir ajuda, né? Deixar o orgulho de lado e entender o seguinte: olha, eu não consigo lidar com isso sozinho, eu preciso de ajuda para conseguir elaborar e conseguir sair do fosso em que eu me encontro. Alguém mais tem aqui alguma pergunta? Tem uma mensagem do Múcio. Pedro, muito obrigado por todos os esclarecimentos. Muitos agradecimentos a Ana Lu e o Wilson por nos proporcionar essa integrabilidade. Obrigado, Múcio, pela presença. Sônia Pereira, ótimo. Muito legal. Alguém mais tem alguma pergunta, algum comentário, Ana Lu? Tenho apenas a agradecer. Ela já bloqueou o áudio dela. Gostaria de agradecer, Pedro, pela sua presença, dedicação, por todo o esclarecimento de hoje. Muito obrigada. Obrigado, viu? Muito obrigado a você pela lembrança, né? Não revela sua idade, né? Isso. Mas muito obrigada, Pedro. Muito obrigada. Obrigado também, Ana. Esperamos recebê-lo em pessoa física em nosso centro. Quem sabe, né? Quem sabe. Vamos torcer para que o contexto seja favorável, né? Porque do jeito que as coisas estão aí, né? Curiosamente, hoje eu estaria no Brasil. Eu tinha viagem comprada para o dia 7 deste mês, eu ia para o interior de São Paulo, ia fazer ali a região de Araçatuba, palestras, depois ia para o Crato, no Ceará, e em seguida ia para Salvador, voltando para Coimbra. Mas, infelizmente, o contexto não nos permitiu, mas o trabalho está aqui, né? Estamos aqui e aí, né? Estamos juntos nessa tarefa. Agradeço muito a vocês e desejo que as iniciativas aqui do grupo sejam desse estudo, que a Ana Lu me disse que é realizado, tem vários estudos, né, durante toda a semana. Eu acho bacana manter esse vínculo, manter o estudo, manter a mente ocupada, né? Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Aí é tudo de que nós precisamos nesses dias conturbados aí. Muito obrigado a vocês pela oportunidade. Nós que agradecemos, Pedro. Esclarecedora, a palestra maravilhosa, nos faz pensar bastante sobre as nossas atitudes, né? Nos traz para dentro de nós e nos faz parar para pensar o que estamos fazendo, com quem estamos nos conectando. Nós estamos conectando com o alto, com o lado. Então, nos faz pensar que os nossos pensamentos, as nossas atitudes que nos levam ao que estamos vivendo agora, que nos traz a responsabilidade dos nossos pensamentos. Maravilhoso estudo, muito bom, agradecemos demais pela presença aqui, pelo seu tempo, de estar conosco aqui, nos esclarecendo, nos trazendo essas instruções, né, que o Evangelho eu sempre brinco, que é o manual de instrução de vida. Tudo que precisamos está no Evangelho de Jesus. E daí nós temos essas asas, que são os livros que Chico nos trouxe, Divaldo e tantos mais, para nos enriquecer mais ainda com exemplos
Isso é maravilhoso. Muita gratidão pelo seu tempo. E também, já que estamos aqui, eu vou abusar de você hoje e vou pedir para você fazer a nossa oração final também. Tudo bem, vai ser um pouco mais caro, tá? No final. Não tem problema, a gente paga quantos bônus horas você quiser. E tem mais um comentário aqui, André. Sim. Obrigado pelo estudo, agradecendo. Se você quiser ler, fazer a oração. E vai ser o nosso passe coletivo também. Eu só queria dar alguns avisos. Deixa eu só falar antes, Wilson. Sim. A Beth está dizendo aí que o primo dela mora aqui em Coimbra. Caso ele seja espírita, Beth, eu tenho pensado nos últimos dias em montar um grupo de estudos aqui em Coimbra, né? Inicialmente virtual e no momento posterior, quando for possível, presencial. E caso se ele seja espírita e tem interesse, você pode depois passar meu contato, tá? Pode buscar meu e-mail, pedcamilo@yahoo.com. Eu não consigo escrever nesse chat. Se alguém puder escrever, Ana Lu escreve para nós. Eu não consigo, né? pedcamilo@yahoo.com.br. E aí você pode passar, caso seja do interesse dele, para o seu primo, para a gente manter contato, tá bem? E é isso aí. Obrigado a todo mundo aí. Ele não é, mas quem sabe, pois é. E você, se aparecer, Beth, seja bem-vinda, a gente se encontra assim, com certeza, tá? A gente dá uma voltinha lá na Baixa de Coimbra, que é um lugar muito bonito. Ok, aí tá certo aí, Pedro? Tudo certo. PED, Camilo, Yahoo, ok, perfeito. Obrigado também. Vamos manter o nosso estado de tranquilidade, envolvidos como estamos por essa energia amiga, que certamente também nos é trazida pelos espíritos responsáveis por essa tarefa, que tem a possibilidade de atuar junto a nós neste momento, onde quer que nos estejamos, nos proporcionando o benefício da renovação fluídica, da renovação mental, da renovação emocional, de uma injeção de um combustível diferente, de um ânimo diferente, para que tenhamos a possibilidade de persistir, de continuar, de prosseguir no enfrentamento desses dias que têm se revelado difíceis, desafiadores, mas que também nos têm proporcionado muito aprendizado, muitas oportunidades de crescimento, de uma aproximação diferente, de novos aprendizados. Obrigado, Senhor, por esses dias. Obrigado pelo carinho que temos podido dar e receber de tantas pessoas. Nos auxilia para que nunca nos falte a vontade de trabalhar, de prosseguir e que sejamos bem-aventurados hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja.